Prestem atenção no fundo de hoje, do nosso vídeo. Hoje esse será o fundo do vídeo até o fim desse vídeo, como protesto ao que a justiça, melhor, protesto à falta de justiça brasileira. Às vezes a gramática me dá raiva, sabe? Me dá raiva pois somos obrigados a escrever os nomes das pessoas com letra maiúscula, mas me nego a escrever o nome desse verme, desse peste, o Lula. Eu escrevo em minúsculo mesmo, pois é isso o que ele é, minúsculo. Um grande movimento para dar crédito a ele. Descondenaram o Lula, mas não inocentaram o ladrão. Sabe por quê? A mídia. Como a esquerda usa a blogueira da CNN, Daniela Lima, para atacar o presidente. A terceira via que desvia, mais um truquezinho desesperado. Se o poste não deu certo, o que então resta a eles? Venho mostrando nos vídeos anteriores a esse o que o governo do presidente Bolsonaro, o governo federal, vem fazendo de bom, e isso em apenas 1000 dias. E que em 1000 dias foi feito o que em 30 anos de FHC, PT de Lula e Dilma não fizeram nem sequer 1/5 do que o Bolsonaro já realizou. No vídeo passado mostramos as benfeitorias em Rondônia. Agora vou te mostrar os 1000 dias do governo Bolsonaro no Pará. Vamos lá. 1000 dias de governo federal e olha quanta coisa mudou no Brasil e aqui no Pará. Que o digam as 16.900 famílias paraenses que agora têm uma casa própria. Ou os mais de 58 mil homens e mulheres do campo que conquistaram título de suas terras. O programa Abrace o Marajó tem mudado a vida de 500 mil de pessoas no arquipélago do Marajó. Ações humanitárias de combate à exploração sexual, de saúde, educação, de geração de empregos são desenvolvidas pelo governo federal com a ajuda de parceiros e vão transformar o futuro desses paraenses. E a luz chegou para famílias das zonas rurais do Pará. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 2.300 pessoas da reserva extrativista Renascer, em Prainha, foram beneficiadas pelo programa Mais Luz para a Amazônia. E sem pavulagem, mas a pavimentação da BR-163 ficou boa demais. Foram décadas de espera e de atoleiro para os caminhoneiros, que agora conseguem escoar a produção agrícola do Centro-Oeste para as instalações portuárias de Itaituba. Durante a pandemia, o governo federal destinou para a saúde do Pará mais de 6,1 bilhões e já garantiu vacina disponível para imunizar toda a população com pelo menos a primeira dose. Também levou comida para a mesa de mais de 3.300.000 paraenses em 2020. Um ano do auxílio emergencial equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família. Programas como o Pronamp ajudaram micro e pequenas empresas e o BEM salvou o emprego de mais de 140 mil paraenses. Em 1000 dias, vimos as caras transferências bancárias serem substituídas pelo Pix, gratuito e seguro. As carteiras de motorista, de trabalho e os serviços do INSS indo parar dentro do celular. O tempo do povo foi levado a sério, assim como o dinheiro público. As estatais que antes davam prejuízos passaram a dar lucro. Foram mais de 101 bilhões em 2019, 43% a mais que em 2018. Dinheiro do brasileiro que vai voltar para as mãos do povo. É o governo federal pensando no Brasil acima de tudo. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Lula, o minúsculo molusco. Descondenaram o Lula, mas não inocentaram o ladrão. Sabe por quê? Porque não há como inocentá-lo. As provas são tudo o que ele tocou. São as provas até mesmo internacionais. Até no livro do Barack Obama, o Lula figura como mafioso. O democrata, ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se refere ao Lula com palavras pouco gentis ao descondenado ladrão.
Como que se o Barack Obama estivesse arrependido de ter caído na lábia do vigarista Lula. Obama, em seu livro, faz referências a relatos de corrupção no governo petista e aponta a falta de escrúpulos em Lula. Abro aspas para o Barack Obama. Constava também que tinha os escrúpulos de um chefão de máfia irlandesa que aterrorizava Nova York. Obama menciona em seu livro, abro aspas, circulavam boatos de clientelismo governamental, negócios por baixo do pano e propinas na casa dos bilhões, fecho aspas. As provas contra o Lula estão espalhadas pelo mundo. E é isso aí, o Lularápio, que quer voltar ao poder, arrastando um bando de jumentos cegos, que apoiam um cara que arrebentou o Brasil. A CNN deveria sair com uma nota de desculpas e forçar a blogueira Daniela Lima se desculpar em público. Será que a blogueira da CNN, a Daniela Lima, está sendo usada pela esquerda? Algum pichuleco envolvido nessa visível campanha para atacar o presidente? Veja com a minha repugnância, sinta a minha repugnância de como essa blogueira deu a notícia. Ela faz uma manipulação visível de uma notícia verdadeira com dois objetivos únicos. Primeiramente, ligar a Covid, que é transmitida por um vírus vindo da China, e o segundo objetivo dela é o de reiterar, repetindo que a culpa da pandemia é do Bolsonaro. E logo, a culpa do avião que transportava a cantora Marília Mendonça ter caído, que isso é culpa do Bolsonaro, que essa tristeza, que essa tragédia seja culpa do Bolsonaro. Você entendeu? Até onde vai a podridão da esquerda, da mídia militante, a forma como eles associam as coisas? É dia de comoção. O que tem a ver a queda do avião com Covid? Já perdeu Paulo Gustavo, que perdeu 607 mil pessoas para a Covid-19, perdemos agora Marília Mendonça. O que tem a ver a queda do avião com Covid? Agora eu vou te mostrar outro jeito da mídia manipular o seu subconsciente. Veja só, veja bem a disposição de notícias no G1. Primeiro, a notícia da morte. E logo abaixo dessa notícia da morte da Marília, uma notícia sobre que a Covid está aumentando na Europa por causa do ceticismo. Ceticismo é o mesmo que dúvida, suspeita, ou seja, negacionismo. E quem é acusado de ser negacionista? Quem a CPI acusou de ser negacionista? Entendeu como a manipulação funciona? Mas foi o governo Bolsonaro que pagou por todas as vacinas, todas, se fossem negacionistas, teriam recusado de pagar pelas vacinas. Olha só esse tweet. Ô Xandão, e isso aí que o nojento Catraca News postou no Twitter, não é fake news? Então o que é? Com certeza é calúnia e é punível pelo Código Penal. Por que você não dá ordem de prisão para esse canal? Eles culpam a morte da Marília pelo término da mamadeira Rouanet. Eu vou ler esse Twitter. Miserável e calunioso. Twitter da Catraca News. Com o desmonte da cultura, os artistas dispõem de menos recursos e têm de economizar em estrutura e transporte, ocasionando acidentes como esse. Deus te receba, Marília. Vai tomar na fechadura arrombada. Na sua fechadura arrombada, seu bando de repugnantes, usar uma tragédia, uma coisa triste como essa, dessa forma, vergonha. A terceira via que desvia, mais um truquezinho desesperado. Se o poste não deu certo, então o que resta a eles? Resta o Alexandre Stalin de Moraes. Veja aí uma frase bem stalinista do Xandão. Abro aspas. Prisões são consideradas importantes para manter alvos de inquéritos em alerta. Alvos de inquéritos em alerta. Fecho aspas. Ou seja, através do medo subjugar, reprimir a vontade do povo, dos apoiadores do presidente, para que você tenha medo.
para que você tenha medo de apoiar o Bolsonaro, para que eu tenha medo. O que é isso aí? O que é isso aí, eu te pergunto? Eu te falo, isso aí é o suprassumo da mentalidade de ditador soviético. Várias frentes conhecidas por terceiras vias foram abertas. Eu a chamo de terceiras vias dos desvios. Como desviar você de assistir ou ouvir o presidente Bolsonaro? Um dos desvios é me prender se eu falar sobre ele, ou fizer campanha de graça para o Bolsonaro. Tá entendendo? Vai vendo, Brasil. O segundo desvio é impedir que a Jovem Pan, eu ou qualquer outro, façamos retransmissão das lives do presidente. Vai vendo, Brasil. O terceiro desvio é impedir que ele faça lives ou que realize carreatas, motociatas, que ande pelas ruas livremente. Através de algum tipo de judicialização, vou encontrar uma forma de torná-lo inelegível, como punição. Ou seja, deixá-lo no mesmo patamar do Lula. Vê se você me entende. Está mais do que claro que o Lula não pode fazer motociata, muito menos andar livremente nas ruas. Então, se o Lula não pode, o Bolsonaro também não pode. O Lula fazer live, já vimos que foi um fiasco. Então, se o Lula não pode, o Bolsonaro também não pode, entendeu? É assim que funciona a justiça brasileira. Mas nós e eles também sabemos, e sabemos muito bem, que não há terceira via. A terceira via, como eu já disse, é o desvio da atenção. É o desvio de atenção. É o desvio que a mídia, de forma militante, está tentando te induzir a desacreditar o Bolsonaro. Fazem isso com postagens perniciosas, como essas que acabo de mostrar ou falar. Fazem isso difamando o Brasil internacionalmente. Vergonha! E isso tudo para ter a imprensa internacional do lado dos mamadores. A terceira via do desvio é apontar o Sérgio Moro como candidato para presidente, com o apoio do Deltan Dallagnol e Álvaro Dias, todos pelo Podemos, pelo partido do Podemos. Eu acredito que a saída do Ciro Gomes não é só para não passar vergonha com os 6% que ele teria conseguido na campanha, nas eleições. Não é por vergonha. É para o Ciro Gomes se juntar ao Calcinha Apertada, ao Datena, ao Luciano Huck, ao Mandetta, enfim, toda a escória, e apoiarem o Sérgio Moro com o sonho molhado de derrotar o Bolsonaro no primeiro turno e o Lula no segundo turno. Tadinhos, 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 tadinhos. O problema é que eles gastam o nosso dinheiro com uma eleição que já está ganha pelo Bolsonaro. Fraude? Vai ter sim, com certeza. E te digo mais, eu tenho certeza, mas muita certeza, que já tentaram recrutar o ministro Tarcísio de Freitas para trair o Bolsonaro e então se candidatar. Ele, o ministro Tarcísio. Mas o ministro é fiel ao presidente. Sérgio Moro, Mourão, Datena, Huck não tem a mínima chance. Digo e repito, o que lhes falta não é só experiência, mas também inteligência emocional política. A maior prova disso é a forma como o Moro saiu do governo, cheio de mimimi, pu. O Mourão não é bobo, ele sabe que não consegue se eleger como presidente, então vai se candidatar para o Senado. Ele é esperto. No caso do Huck e do Datena, esse entra e sai dele, se candidatam, não se candidatam, querem, não querem, sem certeza se vão ou se ficam, principalmente porque eles têm muito a perder se não conseguirem se eleger. Veja, para se candidatarem, eles têm de rescindir seus contratos na televisão. E se não conseguirem se eleger, perdem várias dessas benesses no trabalho. Álvaro Dias e o Calcinha Apertada são detestados. O Álvaro Dias sabe que não tem chance para presidente, vai tentar voltar para o Senado, se ele conseguir se eleger. Até agora, nem sequer mencionei o Amoedo. Sabe por quê?
porque ele é irrelevante. Então quem sobe, eu te pergunto? O Lula. O Lula. Zangamos. É o único canal que mete o ferrão sem dó.